Agora a gente pode entrar nas condições do microscópio, né? Obviamente isso daí vai depender muito do que você quer ver, do que você quer obter de resultado. Então, lembrando que quanto maior a energia do feixe, maior é o volume, né? Maior é o espalhamento. Então a gente tem um resultado muito mais do volume. Se você quiser um resultado muito mais superficial, você tem que diminuir a energia de aceleração, né? E aí a gente tem a opção de fazer essa alteração por aqui, no feixe. Então se você quiser mudar para mais, é só você selecionar 30 kV aqui. Você vai ter que fazer todo o processo novamente de foco, ajuste de astigmatismo, né, e brilho e contraste. Tá? E você pode diminuir também. Vamos lá. Vamos ir para 10 kV. Ou 5, né? Vou tentar 5. Muda totalmente a ótica do microscópio, né? E aí a gente tem que fazer tudo de novo. Ajuste do foco, ajuste do astigmatismo. E tá aí. Agora a gente passa a ter uma imagem. Como nós temos menos energia aqui no feixe, a gente passa a ter uma imagem muito mais superficial, né? Porque a contribuição dos elétrons da superfície acaba sendo maior, porque você tem menos penetração, menos volume. Aí que entra você saber operar a técnica, você saber usar a técnica, porque apertar esses botões aqui, qualquer pessoa faz, mas é essa questão de você usar o microscópio para chegar a esses resultados, né? De repente você diminui demais a energia, só que você não vai excitar os elétrons, tá? Então você pode mexer à vontade. O WD nós já vimos, o SPD nós já vimos, e aqui nós temos o feixe, né? O BC, significa Beam Current. Para quem está acostumado a operar o XL30 FEG, é equivalente ao Spot Size. Então, o que é a corrente do feixe? É o quantos elétrons a gente está colocando por área, né? Então, quanto maior esse valor aqui, mais elétrons a gente coloca. Só que, consequentemente, a gente aumenta o tamanho da sonda. Aumentando o tamanho da sonda, a gente perde resolução, tá? Mais uma vez, é um jogo de perde e ganha aí, né? De ganha e perde. Porque você ganha mais sinal, mas você perde resolução, tá? Então, depende do que você quer ter. Então aqui, por exemplo, você pode diminuir para 3. Vocês estão vendo que aumentou bastante o ruído, né? Tá vendo? Já a imagem ficou pixelizada. Quando você diminui o tamanho do spot, você aumenta a resolução. Só que, consequentemente, você aumenta o ruído. Então você tem que dar alguma coisa para o microscópio. O que você dá? Você dá tempo. E aí você diminui a varredura, tá? Diminui a velocidade de varredura. Um detalhe, que até agora nós não mexemos na altura da amostra, né? A amostra está lá embaixo, lá. Então
O ideal é, quando você for fazer imagens com uma resolução maior, que você trabalhe aqui pelo menos com 15 milímetros de altura. Vou voltar aqui para 25 kV e vou colocar spot 5 aqui. Alto brilho e contraste. Alto brilho e contraste. Como é que a gente vai ajustar a altura, a distância de trabalho? Para quem vem lá do XL30, lembra lá que tem que fazer foco, né? Aqui é a mesma coisa. Então você vai na amostra, vai fazer o WD, a imagem tem que estar em foco, e aí a gente sabe, a gente tem a certeza de que esse WD aqui é real, 41.9, e aqui no WD e Z ele está pegando aquele valor. Vocês estão vendo, né? E aí a gente pode, com a amostra em foco, a gente pode pedir para ele ir para a posição analítica aqui, que é 15 milímetros de work distance. Então vamos lá. Mais uma vez, tendo certeza de que está em foco, analítico. E aí ele vai subir. Inclusive a simulação aqui, né? Tá lá. Você viu que ele pega, né? Ele já... Você mexeu no WD aqui, ó. Ele já vai pegando o valor, tá vendo? Ele já vai ajustando a altura também. Exato. Não. Ele mexe... Altura não. Altura física não. Do estágio não. É só do feixe. Exatamente. Ele tá sempre acoplado com o foco com a altura aqui, tá vendo? Ó? E ele tá te falando aqui. Tá? Beleza. Então ajustamos a altura, vocês viram que a amostra subiu e nós estamos a 15 milímetros, que é exatamente nesse X aqui, é o ponto ideal para o EDS, aonde chega, vai ter a melhor coleta de raio-x, tá? Então para a gente fazer raio-x, para a gente fazer EDS, a amostra tem que estar, isso é mandatório, a amostra tem que estar em 15 milímetros de altura. A gente pode partir para o EDS agora. O EDS, lembrando, é no outro computador, mas a gente tem um sistema aqui que ele muda o mouse automaticamente, o mouse e o teclado automaticamente para o outro computador. E aí nós vamos lá no computador que controla todo o sistema da Brooker, né? Tanto de EDS como EBSD. Então vamos lá. O software está desligado, nós vamos ligar o software do EDS. O software está aqui na área de trabalho, e só lembrando, o software que a gente utiliza é o Sprit 2.3. Se você entrar lá no menu iniciar, vocês vão ver que tem o Sprit 2.5. Não é essa versão que nós estamos usando. A versão correta é o 2.3, tá? Já ocorreu confusão por causa disso. Então vamos lá. Clicou 2 vezes em cima dele. Tá aqui a nossa tela de login. Ele já fica marcado a senha aqui, mas a senha é EDX também. Clique em login. Ele vai abrir a tela de operação. Para quem opera o XL30 FEG, vai ver que o software é exatamente o mesmo, é igual, tá? Então, não muda muita coisa. Então vamos lá. Como é que a gente faz para obter um espectro DDS? Nós estamos aqui no Simple Spectral Acquisition e cliquei aqui no play na seta aqui para continuar a varredura, porque ele estava pausado, né? E se você clicar aqui em preview, você vai ver que está chegando o sinal, tá? Então
o feixe está varrendo, está gerando um monte de sinal DDS, está chegando no detetor. Clicou aqui no A, ele ajusta a escala. E aí a gente pode fazer a aquisição desse espectro. E aí aqui a gente tem que começar a fazer algumas considerações aqui com relação à qualidade do resultado que você vai pegar DDS. Então primeiro, antes de fazer a aquisição aqui, nós vamos abrir, clicar nessa setinha aqui, abrir esse menu e checar a seguinte condição: se ele está selecionado Live Time e se ele está selecionado 100 segundos. Essa é a melhor maneira da gente conseguir ter um bom resultado. O Live Time, por que nós vamos selecionar Live Time? Porque a gente trabalha com um sistema que é eletrônico, onde ele está recebendo um monte de raio-x e ele vai carregando uma espécie de um capacitor, aonde chega num ponto máximo, ele tem que zerar, ele tem que limpar essa carga que ele está recebendo. Esse período que ele está limpando, que ele está zerando, a gente chama de tempo morto, porque ele não está coletando, né? Então imagina uma rampa, ele chega lá no ponto máximo, zera e começa de novo, chega lá no ponto máximo, zera, e aí enquanto ele está zerando, não está coletando. Então é um tempo morto, por isso que chama dead time. Aí você fala assim: ah, Diego, então eu quero um dead time baixo, ou seja, essa rampa demora para chegar no ponto máximo e zerar. Isso não é bom, porque significa que está chegando pouco raio-x, tá? Aí você fala assim: não, então eu vou fazer o contrário. Eu quero que essa frequência que ele está zerando seja muito grande. Também é ruim. Por quê? Porque está chegando muito raio-x e aí ele está saturando. Então o ideal aqui é a gente trabalhar com um tempo morto de 20%. E aí vocês vão olhar aqui na tela e vão ver aonde está isso daí. Você vê que ele está congelado aqui, né? E para a gente ter sinal DDS, nós vamos vir aqui, ó. Clica na... só que eu estou sem feixe. Agora sim, nós temos feixe. No EDS, tendo o feixe de elétrons aí, nós temos que ajustar para ter um EDS confiável aqui. Inclusive nós temos um vídeo feito com um padrão de NIST, onde nós mostramos exatamente como fazer uma análise de maneira confiável e bate certinho os valores com o padrão, né? Muito próximos. Então, a primeira questão aqui é o seguinte: nós vamos ter que determinar aqui que vai ser live time com 100 segundos. Esses 100 segundos aí é justamente pela questão do dead time, que é um tempo que o EDS não está contando. Então nós vamos sempre ter 100 segundos de coleta, independente desse valor variável do dead time. O dead time tem que ficar próximo de 20%, e isso daí a gente enxerga aqui, ó, no Spectrometer Dead Time, tá? Beleza? Outra questão: se a gente expandir essa aba aqui, ó, vocês vão ver que nós temos aqui o Pulse Throughput aqui. Isso daí significa o quanto tolerante o detetor DDS está sendo a quantidade de raio-x que está chegando. Então vocês estão vendo, ó, a gente pode ter 600 mil contagens ou 30 mil contagens, tá? Qual que é a grande diferença disso? Quanto menor a contagem, maior é a resolução. Então se você tiver, por exemplo, dois picos muito próximos, se você tiver com uma contagem de 600 mil contagens por segundo, você vai ver um pico só, tá? Se você tiver em 30 mil contagens, você vai conseguir definir esses dois picos, tá? Então a minha sugestão é
para uma análise confiável, confiável não, precisa, de EDS, se você for quantificar os elementos, o ideal é você usar 30.000 contagens por segundo aqui em pulse throughput, tá bom? O que vai acontecer? Às vezes você coloca essa condição aqui e o detetor satura, né? Então vamos lá em preview, e o detetor acaba saturando lá, acaba indo para um dead time maior do que os 20%, tá vendo? Tá em 36%. E tá em 36%. Nós falamos 20. Aí o que a gente pode fazer para ajustar esse dead time para dentro dos 20%? Nós podemos vir aqui e mexer na corrente do feixe. Então aqui ó, no beam current, nós podemos diminuir isso daqui, ó, por exemplo, para 500 picoampere aqui, ó. Ainda está alto. 100 picoampere. E eu depois desligo. Tá bom. Olha lá, 30 picoampere. Aí nós estamos aqui, ó, no dead time de 24%, tá? E aí tá legal. Feito isso, o que você vai fazer? Agora você já está com a condição do microscópio boa para fazer um EDS. E aí sim você vem aqui no Acquire. Por que está tão baixo agora? 300? Estava muito baixo. Eu não sei porque que ele tinha. Vamos de novo. Agora sim. Estamos com 500 pico. 22% de dead time. E Acquire. E aí sim, nós vamos fazer 100 segundos de coleta. Porque se a gente fizer 100 segundos de coleta nessa área, mudar de área e fizer 100 segundos de coleta em outra área, nós vamos ter exatamente o mesmo tempo de coleta nas duas áreas. E a hora que você for quantificar, você vai estar comparando duas coisas iguais, com tempo de coleta igual, né? Aqui está a barra de coleta, ó. Então nós temos que esperar essa barra chegar no fim. Se você quiser ajustar a escala, você pode clicar aqui no A, Auto Scale, e aí estão os picos. Como é que faz para pesquisar esses picos? Nós temos uma tabela periódica aqui, e aí você pode fazer uma busca manual do pico. Então você vem aqui em Finder e clica em cima do pico, tá lá, ferro, tá? E aí você pode marcar, ou então você clica no Auto ID, ok, e aí ele te dá todas as possibilidades aí de elementos, tá? Lembrando, para uma análise confiável, você tem que deixar os 100 segundos, né? Então tem que esperar para depois quantificar. Por quê? O EDS ele está recebendo uma quantidade de fótons de raio-x
Nós já fizemos então o ajuste de uma quantidade de raio-x razoável para a gente ter resolução e sinal, né? Então nós temos um espectro de qualidade. A hora que a gente vai jogar no software para ele quantificar isso daí, ele vai pegar a área dos picos e vai jogar num método de quantificação, que é o ZAF. O Z é o número atômico, o A é a absorção e o F é fluorescência. Aqui a gente nem precisa frisar muito, porque ele pega sozinho esse valor aqui, ó, de energia. Mas lá no FEG é muito importante você colocar esse valor lá. Por quê? Porque o ZAF leva em conta a energia que você está colocando nesses átomos, tá? Para chegar à conclusão de qual é a absorção e qual é a fluorescência. E ele sabe que cada átomo tem uma característica diferente. Então ele joga num método matemático. Então o que ele faz ali é só matemática. Ele não está medindo os elétrons, os fótons de raio-x que chegaram no detetor. Isso já foi medido, já está no gráfico, né? E aí ele pega o gráfico e faz um cálculo matemático, tá? Beleza, ele terminou de fazer a coleta, terminou aquela barrinha, né? E aí a gente pode quantificar. Como a gente quantifica isso? Para quantificar a gente clica nesse botão, mas antes de clicar nesse botão, a gente precisa saber se ele está pegando o método correto, né, de quantificação. Para isso, você clica aqui nesse ícone lateral, vem aqui em Load, clica aqui em Advanced e carrega esse método aqui, AutoID PB-ZAF. Então, auto-identificação, Peak Background ZAF. Ok, Open, tá. E aí sim. Geralmente vai estar selecionado já? Já, mas é bom você refazer isso daí. Tá. Porque às vezes, vocês viram o software, às vezes ele se perde, vai pegar outro método, ou ele não carrega o método, tá? E aí ele faz uma lambança aqui, tá? Já teve situação de fazer uma análise, está tudo errado. E a pessoa leva isso. Aí chega lá no orientador, o orientador fala, tá descalibrado o EDS. Aí nós pegamos o padrão NIST, colocamos em todos os microscópios, fizemos do jeito certo, e falamos, não tem nada descalibrado, o que está descalibrado é o operador. E a culpa é nossa, porque nós que talvez não estamos ensinando certo, né? Então é por isso, fizemos um vídeo, tá lá, mostrando como fazer o jeito certo e inclusive comprovando com o padrão, tá? Beleza. Carregamos o método ZAF, aí você vem aqui em Quantify e aí você pode colocar ou tirar elementos, de repente, por exemplo, tem o carbono aqui, o carbono pode ser contaminação, e aí você tem a tabela de composição, tá? Isso tudo aqui, o que a gente faz, joga lá no report, então clica aqui nesse ícone de entrada e saída, vem aqui, Add to Report, joga lá, e a gente pode jogar também esse espectro lá. Então, botãozinho de entrada e saída, Add to Report, tá? E aí você tem uma análise quantitativa confiável, tá? Detalhe importante, vocês estão vendo que nós estamos fazendo uma coleta de uma imagem que está acontecendo, de uma imagem que está sendo adquirida lá no microscópio. Eu considero que é o meio mais confiável. E aí você fala assim, mas Diego, eu gostaria de fazer um EDS nessa região aqui, Tá bom. Então você pode vir aqui, magnificar, e pôr a área selecionada exatamente em cima desse ponto. Pelo menos aqui, você está enxergando que tem um contraste aqui, Então você sabe que você está
fazendo exatamente desse ponto, tá? E aí sim você vem aqui, Spectral Acquisition, e adquire de novo os 100 segundos normal, tá? E aí nós estamos pegando a prata lá. Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque tem um, eu vou parar, tem um software que eu não aconselho usar, que está aqui, ó, esse software do EDS, aonde você vem aqui, pega uma imagem de referência, aí você pega a imagem de referência, aí você vem aqui, marca a posição, exatamente igual a gente estava fazendo lá, e acquire. Só que você percebe que a imagem ela fica congelada. A gente não está vendo se de repente ocorreu um drift, se saiu daquela posição que você queria. Você está confiando na máquina, que ainda não saiu, tá? Agora, daquele outro jeito que nós mostramos, você sabe que ele está em cima daquela partícula, tá? Então, assim, eu prefiro e aconselho que seja feito daquela maneira. Ah, mas como é que eu vou ter a referência? Você pode fazer do jeito que nós fizemos, pega essa imagem, faz a marca do jeito que nós estamos fazendo e exporta isso daqui, ó, do report. Aí você sabe de onde você fez o EDS, entendeu? É um conselho, eu acho que é mais seguro fazer dessa maneira. Se quiser usar essa ferramenta também pode usar, mas saiba que você pode ter problema.